Olá, bem-vindo a mais uma aula OBA e dessa vez eu vou falar sobre rotação, translação e anos-luz. Então eu vou começar falando sobre a OBA e por que eu recomendo você participar da OBA, que é uma prova muito bacana e uma das melhores Olimpíadas que tem, na minha opinião. A OBA, ela gera interesse em astronomia e outros assuntos não abordados na escola. Por exemplo, tem coisas que são abordadas na OBA que acontecem na escola, por exemplo, matemática e física. Mas rotação, translação, essas coisas, você ouve falar na escola, mas não se aprofunda muito nelas. E é por isso que eu acho a OBA muito bacana, porque ela gera interesse em outras áreas extracurriculares. A OBA, ela é uma prova diferente das outras Olimpíadas, porque ela tem só 10 questões, diferente de, por exemplo, a Canguru, que tem 30, a OBMAP, que tem várias. Então, ela é diferente, ela é uma prova com só 10 questões, e você tem 2 horas para fazer uma prova de 10 questões. Então, é uma prova bem tranquila e bem fácil de ser realizada se a pessoa estiver preparada. Obviamente, um dos motivos pelos quais as pessoas participam da OBA é a premiação. A premiação inclui certificado, uma medalha e às vezes alguns brindes também. E também, às vezes tem alguns eventos, assim, depende da cidade, depende da escola. Mas tem eventos que o prefeito vai entregar as medalhas e tal. E eu acho isso muito bacana, porque o reconhecimento e o mérito do aluno que ganhou uma medalha na OBA, isso é muito legal de ver. Então, vamos ao assunto do vídeo, que o primeiro é rotação. Rotação, nesse GIF que vocês estão vendo aí, é o movimento da Terra em volta do seu próprio eixo. Então, é o que faz o dia e a noite. O lado que está voltado para o Sol é o lado que está sendo clareado por ele. E então, nesse lado, consequentemente, está de dia. Então, por exemplo, se a Terra, aqui no Brasil, a Terra está voltada para o Sol, e do outro lado do planeta, por exemplo, na Austrália, no Japão, a Terra vai estar voltada para o lado oposto do Sol, ou seja, ela vai estar escuro. E daí a Terra vai girar em volta do seu próprio eixo e isso vai fazer com que isso se inverta. Então, vai ficar de dia na Austrália e no Japão, enquanto aqui no Brasil vai ficar de noite. Não tem muito a ver com rotação, mas eu achei legal falar nesse vídeo. Eu achei pertinente falar sobre as fases da Lua. A Lua, ela está orbitando, ou seja, ela está girando em volta da Terra. E a sombra que a Terra faz na Lua faz as fases da Lua. Ou seja, a Lua nova é quando a Lua está sendo totalmente coberta pela sombra da Terra, enquanto a Lua cheia não tem sombra da Terra na Lua. E tem outras fases. As mais famosas são crescente, minguante, nova e cheia. Mas também tem a quarto crescente, a quarto minguante, a gibosa crescente e a gibosa minguante. E cada uma é uma fase da Lua com a parte que a sombra da Terra está sendo projetada na Lua. Outro movimento que a Terra faz, além de rotação, é a translação, que é o que ocasiona os anos e as estações. O movimento de translação da Terra demora 365 dias. O de rotação demora 24 horas. Consequentemente, o de rotação, como ele demora 24 horas, é o dia terrestre. E o de translação, 365 dias, é o ano terrestre. Só que, como a Terra demora não exatamente 365 dias,
Esse em 365,25, então acaba sobrando aí 6 horas a cada ano. Essas 6 horas, elas são compensadas em um ano que é chamado de ano bissexto. Ele ocorre a cada 4 anos. Então pega 6 horas de um ano que sobrou, 6 horas do outro, 6 horas do outro, 6 horas do outro. Isso dá 24 horas. Então é colocado um dia a mais a cada 4 anos. E em fevereiro, ocorre o dia 29 de fevereiro. E esse é o movimento de translação da Terra. E é ele que faz as estações também. Verão, outono, inverno e primavera. O ano-luz é uma unidade de medida de distância usada na astronomia. Por exemplo, o Sol, já que a gente está falando da Terra e do Sol. O Sol, ele está a 8 minutos luz da Terra. Ou seja, na velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por hora, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar. Ou seja, para chegar no Sol, na velocidade da luz, iria demorar 8 minutos, entendeu? E então, quando a gente vê o Sol, ele tá 8 minutos passado, porque a luz que saiu dele demorou 8 minutos para chegar aqui. Então, a gente vê ele 8 minutos no passado. Isso não faz tanta diferença, mas se o Sol apagasse, a gente ia demorar 8 minutos para saber que ele apagou. Porque a luz dele ainda está sendo emitida e como ele apagou, iria demorar 8 minutos pra gente descobrir que ele apagou. Do Sol existem outras estrelas que estão, por exemplo, a 300 mil anos-luz. Então, a luz que saiu delas, viajando a 300 mil quilômetros por hora, demorou 300 mil anos para chegar até a Terra. E então é a luz dela que está viajando para o espaço e não ela no presente, assim, ela instantaneamente. E então, para chegar até essa estrela, demoraria 300 mil anos na velocidade da luz. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouco nos seus estudos para OBA. E nos vemos na próxima. Obrigada. Tchau.